com a Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo de número 15, por isso eu disse de manhã aqui que eu já estava adiantando a mensagem. Vamos ler o versículo de número 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Todos os irmãos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 19, está escrito assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vou ler mais uma vez. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Orando ao Senhor, pedindo a Deus, como sempre fazemos em todos os trabalhos, uma mensagem para que pudéssemos estar trazendo para os irmãos. Deus colocou essa passagem no nosso coração e queremos compartilhar aqui com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. O título que eu dei a essa mensagem é: será que todas as pessoas conhecem a Cristo? Será que todas as pessoas conhecem Jesus? O que os irmãos acham? Sim ou não? O grupo do sim pode dizer e o grupo do não também pode dizer. Será que todas as pessoas conhecem Jesus? Sim ou não? Não. Quem é sim, levanta a mão, só para mim ver aqui. Ninguém? Quem é não, levanta a mão. Temos bem indecisos aqui, que a mão não subiu nem no sim não, mas a maioria corta aqui não. Né? Sabe que é só botar nadando, né? Será que todas as pessoas conhecem a Cristo? Eu peguei uma definição aqui sobre conhecer. Pode ser já ter visto, ter ouvido falar, ou ter sentido algo por aquela pessoa. Então, quando você vai dizer para dizer que você conhece alguém, você precisa pelo menos já ter visto. É alguém que você já viu, é alguém que você já ouviu falar, ou alguém que você sentiu algo. E quando a gente fala algo, meus irmãos, não necessariamente uma mente poluída que parece sempre que alguém vai falar, sentiu uma coisa com o outro, já é uma atração sexual. Não é nesse sentido, é longe disso. Pode ser, conhecer pode ser, eu tenho encontrado uma pessoa pela primeira vez. Eu estava andando na rua e encontrei alguém que fui apresentado. Você conhece fulano? Conheço. Encontrei com ele na rua tal dia e o irmão José me apresentou, o homem do machado. Conhecer pode ser também alguém dizer assim: conheci. Onde você conheceu sua noiva? No Belém. No Belém. Conheci a minha noiva lá no Belém. Belém é bom ali, eu conheço alguns irmãos aí que conheceram as noivas ali. Conheço. Você conhece de onde? Conheço lá do Belém. Ou pode dizer ainda o seguinte: eu tenho uma relação com essa pessoa. Eu conheço ela porque eu tenho uma relação. Pode ser uma sociedade, pode ser um casamento, pode ser um vínculo de pai, um relacionamento de pai, filho, esposo, esposa. E eu achei interessante isso aqui, por isso que eu trouxe para os irmãos. Ou nós podemos dizer ainda assim: eu conheço há muitos anos. Né? Já viu quando alguém fala assim: fulano então não sei, conheço desde quando eu era criança. Ou quando eu era criança eu já conhecia fulano, conheço há muitos anos. E o que eu achei interessante, eu queria perguntar para os irmãos, porque enquanto eu estava lendo, eu estava perguntando para mim: em quais destes pontos que eu citei aqui, ou em quais destas colocações aqui, é o meu conhecimento com Cristo? Quais desses pontos nós podemos aplicar na nossa vida quando se refere ao nosso conhecimento com Cristo? Eu vi ele uma vez. De repente alguém já viu Jesus aí, né? Não sei. Eu vi ele uma vez. Ou alguém que conhece Jesus por ouvir falar
eu já ouvi falar de Jesus há muito tempo, eu ouço falar de Jesus. Ou alguém que pode dizer assim, não, eu conheço Jesus, porque eu sinto algo, já senti algo da parte de Jesus para com a minha vida. Então nós citamos aqui, pode ser alguém que eu já vi, que eu ouço falar, ou que eu conheço há muito tempo, ou que eu sinto algo. E aí a pergunta que eu fiz para mim, repito mais uma vez: em qual destes pontos aqui você pode colocar na sua vida e dizendo, eu conheço Jesus porque neste ponto tal se encaixa a minha vida? Já vi Jesus, já ouvi falar de Jesus, ou já senti, ou eu sinto algo por Jesus? Porque nós podemos encontrar uma pessoa e dizer conheço no sentido assim, se eu ver o rosto, se eu encontrar aquela pessoa em outro lugar, eu vou saber que é parente de fulano, que é amigo de ciclano, mas eu não sei às vezes o endereço, não sei o nome, não sei a idade, não sei nada daquela pessoa, mas conheço. Ah, sabe o irmão que mora lá na rua tal, não sei. Sabe o pastor lá, sempre tem o cabelo branco, conheço, mas quem é o nome, qual é o nome dele? Não sei. Quem é a família dele? Não sei. Quem que ele faz da vida? Não sei. Mas eu conheço, sei quem é. É uma maneira de conhecer. Ou, os irmãos aqui já sempre eu conheci a minha sogra de ouvir falar. Sempre bem, viu? De ouvir falar, mas nunca tinha visto o rosto dela. Ou o conhecimento, como eu disse, daquele que nós já conhecemos, talvez há muito tempo, ou às vezes não tem tanto tempo assim de conhecimento, mas que você tem um sentimento por aquela pessoa. Então são situações diferentes. E eu quero fazer uma pergunta, mais uma pergunta para os irmãos, dizendo o seguinte: na sua mente, eu acredito que eu sou ser humano como todo mundo. Quando a gente fala de uma pessoa, ou que a gente fala de um lugar, na minha mente eu projeto uma imagem. Por exemplo, eu vou lá na rua tal, ou vou passear numa cidade tal, eu tenho um projeto, eu projeto uma imagem na minha mente. Talvez eu chegue lá e totalmente contrário daquilo que eu pensei, mas eu projeto. Ou de repente, a irmã Maria, um dia a gente estava conversando, ela disse assim, eu tenho um filho que mora no Paraná, né? Um dia que a gente foi na casa dela, ela falou, tem um filho que mora no Paraná. Eu projetei uma imagem, falei, deve ser igual o Theo, tal, parecer com o Theo, não sei o que, tal. Aí de repente, no dia que era o chá das irmãs aqui, tá um rapaz lá, foi na casa do Theo lá para ajudar, né? Obrigado mais uma vez, o tanto que o Theo nos ajudou aí. E quando eu cheguei lá, tinha um rapaz lá que não tinha nada a ver com o Theo, mas não é porque ele tinha mais cabelo que o Theo, não, é totalmente diferente. Aí de repente o Theo falou assim, esse aqui é meu irmão. Mas na minha memória, o que eu tinha projetado era totalmente contrário da pessoa que estava na minha frente. Muito educado e que também nos ajudou muito aqui, né? Então, geralmente quando se fala de um lugar, se fala de uma pessoa que a gente não conhece, a gente projeta uma imagem. E eu pergunto para você, qual é a imagem que a tua mente projeta da pessoa de Jesus? Porque a gente vê quadro, vê isso, vê aquilo outro, vê um filme, vê não sei o que e tal. Mas na sua cabeça, não precisa responder para mim não, mas na sua cabeça, na sua mente, qual é a projeção da sua mente com relação à pessoa de Jesus? Para alguns, Jesus é projetado como um velhinho que está lá assim já nos seus últimos tempos de vida, com uma bengalinha, sem força, é o Pedro, não sei mais o que e tal. Para outros, Jesus também está pregado, com o pescoço tombado, naquela posição e tal, um semblante triste, abatido, um sofrimento no rosto. Para outros, Jesus é visto como uma pessoa abandonada, triste, que os discípulos deixou ele para trás, lá cada um saiu fora, Pedro falou que não conhecia. Para outros, Jesus é alguém frustrado, porque nem a família dele reconheceu ele, os irmãos, né? Reconhecia que ele era enviado de Deus, que ele fazia milagre pela pessoa, através do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, que ele é como filho de Deus. Para outros, a imagem projetada de Jesus é alguém que sofreu bullying, né? Que é a palavra tão usada no tempo de hoje, que a multidão virou as costas e diz, crucifica, crucifica. Para outros, Jesus é revoltado, uma imagem de alguém revoltado, chateado, porque os doutores da lei, que poderiam ter livrado Jesus,
soltou o condenado, que era Barrabás, e prendeu Jesus sendo inocente. Então alguém que ficou frustrado com o resultado de uma investigação mal feita, ou de uma condenação mal feita ali, na pessoa bendita de Jesus, porque como eu disse, ele inocente solto, e Barrabás condenado, agora estava livre. Para outros projeta Jesus como alguém que a mão ainda sangra até hoje, os pés ainda sangram até hoje, as feridas estão abertas, o coração ainda está machucado, tem uma coroa ali como que de espinho, uma tristeza, né? Porque quando você fala com o coração aberto, você vai lembrar de feridas lá do passado, de situações que você viveu que traz dores, né? Que traz angústia, que traz tristeza. Então são muitas as projeções que existem, né? Como que uma flecha traspassada de Jesus, e nós sabemos que tudo isso aconteceu com Jesus. Mas não é essa projeção que nós devemos ter da pessoa bendita de Jesus. Vamos correr aqui porque a hora já está bem adiantada. Vamos para o livro de Apocalipse e vamos ver qual é a projeção que a nossa mente deve ter, ainda que você tenha tido qualquer uma daquelas outras que eu citei, mas qual é a projeção que a sua mente deve ter da pessoa bendita de Jesus. Apocalipse capítulo de número 3, melhor, Apocalipse capítulo de número 1, no versículo de número 12, dois textos que são bem parecidos, Apocalipse 1, do 12 ao 19, depois também Apocalipse 19, do 11 até o 16. Do 1, a partir do 12, João está descrevendo, dizendo assim, quando ele está citando que ele ouviu a voz, tal, não sei o que, tal, parecia muitas águas, quando ele virou para ver quem é que falava com ele, versículo 12, quando ele virou para ver quem é que falava com ele, virando-me vi 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como de chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, colocou a mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, não é alguém que está lá se acabando porque as forças já se acabaram, porque os seus dias estão avançados. Não. Eu tenho as chaves, eu fui morto, mas revivi. Vamos lá, 19 de Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11. Apocalipse 19, 11. Diz assim, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre eles, chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, e os seus olhos como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguia-no os exércitos que há no céu, e em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso, e na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a imagem que nós devemos projetar da pessoa bendita de Jesus. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor. E por que nós devemos projetar esta imagem de Jesus conforme nós lemos aqui? Primeiro, porque não foi ninguém que falou, senão o próprio João, que teve ali um encontro com o Senhor, que viu o Senhor e agora descreve qual é a visão, qual foi a figura que ele teve ali do próprio Cristo quando se apresenta para ele ali na ilha de Patmos, da qual nós bem conhecemos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ainda nós lembramos de uma outra imagem em Mateus 28 e 20, quando Jesus apresenta aos seus discípulos dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pergunta que eu fiz no início, dando título à mensagem: será que todos conhecem Jesus? Paulo, ele está trazendo um ensinamento para a igreja de Corinto, quando na verdade o povo já conhecia a palavra, eles não estavam sendo evangelizados a primeira vez. Quando nós lemos aí, Paulo ele está ensinando acerca da ressurreição de Jesus, e ele vai dizer o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho, versículo 1 do capítulo 15, que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Nos versículos seguintes nós vamos ver que não só Paulo, mas outros dos apóstolos também já haviam ensinado ali acerca da palavra do Senhor. Se nós formos olhar do versículo 1 até o versículo de número 6, Paulo vai estar trazendo para eles, dizendo o seguinte: olha, eu estou ensinando para vocês aquilo que vocês já receberam, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como eu tenho anunciado, se não é que creste de vão. O que eu estou ensinando para vocês, vocês já sabem. Eu não estou trazendo nada de novo. Eu estou trazendo uma mensagem que vocês já ouviram. Alguns ouviram pelo próprio Paulo, outros ouviram pelos outros apóstolos, e ele diz assim: para que vocês sejam salvos, se é que vocês estão colocando em prática a palavra conforme foi anunciado. Porque não basta conhecer, meus irmãos, é preciso viver. Não basta eu conhecer. Eu vou na feira, eu conheço qual é a manga mais doce que tem ali. Só de olhar eu conheço. Mas se eu não experimentar, eu não vou dizer assim, realmente o sabor dela é esse. Eu conheço o produto, mas conheço de longe. Agora, quando eu coloco na minha boca, é diferente. Até tem um versículo que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Paulo está trazendo esse ensinamento para eles, e dizendo assim: e outra coisa, o que eu estou trazendo para vocês é algo que vocês já sabem, e o que eu estou trazendo para vocês não é nada da minha cabeça, não. O que eu estou trazendo para vocês é algo que eu recebi. No versículo de número 3, ele vai dizer assim: porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi. Não é que eu pensei, que eu dormi, que eu sonhei, eu imagino que é dessa maneira, e agora eu estou escrevendo aqui e estou trazendo para vocês. Não, eu estou trazendo para vocês, não é um conto de fada. Eu estou trazendo para vocês aquilo e exatamente como eu recebi. Recebeu o que, Paulo? O que você recebeu? Eu recebi o ensinamento que Cristo morreu pelos nossos pecados. E como você pode me garantir isso? Segundo as Escrituras, está aí no versículo de número 3. É segundo as Escrituras que eu posso afirmar isso, que Cristo morreu por nós para perdão dos nossos pecados. E isso ele recebeu, não foi ele que imaginou, não, ele não aprendeu lá estudando com o Gamaliel, como foi citado aqui hoje de manhã, não. Ele recebeu da parte de quem? Recebeu da parte do Senhor. Interessante que ele vai dizer também, no versículo de número 4, ele vai dizer assim: por quê? O que eu trouxe para vocês está escrito nas Escrituras. E está escrito o que nas Escrituras? Que Cristo, versículo 4, e que Cristo morreu por nós segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. De novo ele traz aí as Escrituras. Mas naqueles dias a Bíblia já estava escrita, conforme está aqui, os evangelhos, Paulo já tinha tudo aquilo na mão. Como é que estava?
Paulo vai trazer a referência das Escrituras, não apenas no Novo Testamento. Paulo vai trazer para eles algo que já era conhecido nas Escrituras no Velho Testamento. Nós não vamos ler por questão do tempo, mas você anota aí, depois você pode ler em casa. Isaías capítulo de número 53, do versículo de número 5 até o versículo de número 12. Isaías capítulo 53, do versículo 5 até o versículo de número 12, vai falar da promessa quando Jesus ainda viria. Isaías foi antes de Cristo. Isaías vai estar descrevendo lá que Jesus viria. Vai estar descrito lá também nesse texto que citei de Isaías, que Jesus morreria. Mas vai também estar registrado lá no livro de Isaías que Jesus ressuscitaria. Então Paulo está trazendo para ele algo que não era novo, algo que não era da cabeça dele, mas segundo as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, contadores de histórias tem muito e sempre teve em todo o tempo. Mas o que faz a diferença não é uma história bem contada. O que faz a diferença não é uma eloquência muito bem aplicada, ser eloquente na hora que está falando. O que faz a diferença é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus se responsabiliza pela sua palavra e Ele mesmo vela para que ela se cumpra. Ele cuida, é como se Ele alimentasse, se Ele regasse a palavra todo dia, dizendo: olha, eu disse, está escrito lá na minha palavra e por essa palavra eu tenho compromisso, vai cumprir. Mas como se não bastasse trazer a referência do livro de Isaías 53, ele também vai trazer lá Salmos de número 16 e os versículos de número 7 e versículo de número 8, ou melhor, Salmo de número 16, versículo de número 8 e versículo de número 10. Lembre-se que Paulo está trazendo um ensinamento que não era novo, mas outra vez ele está dizendo: olha, vocês precisam crer nisso que eu estou trazendo para vocês, porque isso que eu estou trazendo para vocês é a palavra de Deus. Se algum de vocês esqueceram, se algum de vocês por algum momento está querendo deixar de lado, não deixe de lado, porque isso que eu estou trazendo é a palavra de Deus. Salmo 16, a partir do versículo 8: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui estava citando de Jesus, falando acerca de Jesus, quando ele viria, e acerca da sua ressurreição. Ainda tem outro texto, eu não vou ler também por questão do horário, que também vai estar falando sobre a ressurreição, no Velho Testamento, no livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 2, aonde também Paulo está trazendo para eles, dizendo: olha, o que eu estou trazendo para vocês é o que está segundo as Escrituras, que Cristo ressuscitou, que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. E aí, como se não bastasse o Velho Testamento, ele também vai trazer a referência no Novo Testamento, no livro de Lucas. Porque quando chega no versículo de número 5, nós estamos em 1 Coríntios 15, quando chega no versículo de número 5, Paulo está dizendo que Jesus ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. No versículo 5 ele vai dizer assim: o qual foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Se você ler capítulo de número 5, ou melhor, se você ler Lucas, capítulo de número 24, versículos 34 e 35, ou se você ler também no mesmo capítulo, os versículos 36 e 37, vou ler isso aqui rapidinho, meus irmãos, para não ficar só, como diz um ditado aí que é bem usado, né, nas minhas palavras, mas não é isso não, é para que fique registrado, porque quando a gente lê, a gente memoriza um pouco mais, a gente guarda um pouco mais, e é bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve e que guarda a palavra do Senhor. Quando Paulo está dizendo para eles lá que
apareceu para Cefas, ele está trazendo aqui a referência no livro de Lucas, capítulo de número 24, no versículo de número 34, está escrito assim: os quais disseram, no versículo de número 33, ele está falando quando os irmãos chegam ali em Jerusalém, encontra ali um grupo reunido, ele diz assim: os quais disseram, ressuscitou, verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão, aqueles dois que estavam indo lá para a cidade de Emaús, para a cidade de Emaús. Quando chega no versículo de número 36, aí de Lucas, onde nós estamos, ele diz assim: e falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viram algum tipo de espírito. E ele lhe diz: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então Paulo está dizendo para eles: olha, Jesus ressuscitou conforme as Escrituras, trazendo, Paulo naquele dia trazendo referência do Velho Testamento. Mas ele diz: foi visto por Cefas e por mais de 500 pessoas. Se você está duvidando, dessas 500, uma grande parte está viva. Você pode ir lá perguntar para eles se realmente foi verdade ou não. E por que Paulo precisa trazer todas essas referências? Porque muitas das pessoas que estavam ali na igreja de Corinto não acreditavam mais na ressurreição de Cristo. Não acreditavam. Já tinham ouvido, já tinham aprendido, mas agora não acreditava mais. Paulo continua descrevendo, no versículo 7 ele vai dizer assim, eu estou parafraseando, ele dizendo assim: olha, você conhece Tiago? Alguém que tem um crédito quando se cita o nome de Tiago. Esse Jesus que eu estou dizendo que ressuscitou, ele também apareceu a Tiago, e depois a todos os apóstolos. E aí o versículo que o pastor Nilson deu aqui de manhã, o versículo de número 8, e ele diz assim: mas se vocês ainda estão duvidando de todos esses que eu citei, eu vou dizer para vocês o seguinte: esse Jesus, por último, apareceu também para mim, como a e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a abortivo, como o pastor Nilson explicou aqui de manhã. Ou seja, Jesus já não estava mais na terra. Aborto, como foi bem explicado aqui de manhã, aborto nós sabemos que é um nascimento antes do tempo, né? Quer seja o feto vivo ou não, mas é um nascimento antes do tempo, onde o útero, por motivos, lembrando sempre, já que nós estamos numa live, estamos na igreja, também é obrigação nossa ensinar, aborto, meus irmãos, é pecado, viu? Aborto é pecado. Se você pegar um adulto e matar, é pecado, porque Deus não deu direito a ninguém tirar o sangue do outro. Ninguém. A derramar o sangue, né? Tirar o sangue, fazer exame, tudo bem. Mas tem religiões que também pregam que não pode doar sangue. E por que não dizer as testemunhas de Jeová? Então, quando a gente cita, irmãos, tem coisas que parecem que é engraçado, mas não é. É uma realidade, né? Mas o sangue você pode doar, você pode fazer exame, normal. Mas Deus não permitiu a nenhum ser humano tirar a vida do outro. Muito menos a uma mulher, ou a um médico, ou quem quer que seja, tirar a vida de um feto, que já é uma vida que está sendo gerada ali dentro do ventre. Ah, mas na clínica tal faz, mas tem um remedinho tal, tem não sei o que tal. Ouça, tem um tribunal também. Tem um tribunal, aonde não dorme e aonde não cochila. E tenho que lhe dizer, por esse tribunal não há um ser humano que escape dele. É chamado o tribunal de Cristo. É onde todo joelho vai dobrar e toda língua vai ter que confessar diante do Senhor as suas obras. Então, aborto é crime na nossa Constituição, mas antes de ser crime pela nossa Constituição, até porque a Constituição, a grande maioria das Constituições, né, é tirada da Bíblia. É tirada da Bíblia.
e antes de ser crime, é pecado. Mas o que Paulo está se referindo a ele, abortivo, ele está se referindo que os outros apóstolos foram chamados no início da caminhada de Jesus. E Paulo aqui por último, quando Jesus já havia morrido, se manifesta lá no caminho de Damasco e se apresenta a ele e agora convida ele dizendo: olha, você entra na cidade que eu vou falar para você tudo que você tem que fazer, né? Dos outros não foi assim? Deixa aí, vem comigo que você vai ser pescador de homem. Ó, vem, segue-me. Para Paulo, um encontro um pouco diferente no momento da sua ação, mas o chamado era o mesmo. Você vai trabalhar para mim, Paulo. Então Paulo está dizendo assim: e por derradeiro, para mim, como um abortivo, fora do tempo, na visão humana. Mas Deus não trabalha como trabalha o homem. Em todo tempo Deus está chamando, em todo tempo Deus está salvando, como nós ouvimos aqui nessa noite nosso irmão José. Em todo tempo Deus está capacitando novas pessoas para trabalhar para a sua obra. Para os homens, quer seja no tempo ou fora de tempo, para Deus todo tempo é tempo de nós nos apresentarmos dizendo: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu te faça? Paulo ele traz essa informação para eles ali, para o povo de Corinto, e dizendo tudo isso, ele diz assim: por último, para mim, como um abortivo fora do tempo, porque eu era um perseguidor. Na lógica humana, eu jamais teria direito de ser chamado apóstolo, ele considera um dos menores. Mas, segundo a graça de Deus, se você ler Coríntios, no mesmo livro que nós estamos vendo, no capítulo 1, versículo de número 1, está escrito aí, quando Paulo começa a escrever, ele diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ninguém queria, mas Deus queria. E aí, quem é que vai impedir a vontade de Deus? Ninguém queria muitas vezes que nós servíssemos a Deus, mas a misericórdia de Deus nos alcançou e nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E Pedro diz que é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Este mesmo apóstolo, ele vai até dizer assim: olha, para vocês entenderem que eu fui chamado por Deus, para vocês entenderem que como um abortivo, fora do tempo, mas fui chamado pelo Senhor, eu trabalhei mais do que os outros. Aí ele reconhece dizendo assim: eu não, a graça de Deus, porque nós não podemos fazer nada se não for pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Mas por que Paulo traz tudo isso descrito conforme nós estamos citando? Porque a preocupação de Paulo é que aqueles que ainda não conheciam passassem a conhecer, passassem a saber que Jesus morreu pelos seus pecados, pelos nossos pecados, mas que Jesus tinha ressuscitado. Ou para aqueles que já conheciam, mas tinham deixado de crer, Paulo estava com a mesma preocupação: volte a crer que Jesus Cristo ressuscitou. Morreu sim, mas que ele ressuscitou para que nós pudéssemos também ressuscitar com ele. Não é que Paulo estava ali contando mais uma história, não é que Paulo estava ali trazendo mais uma mensagem de qualquer maneira. Não, como eu disse, uma preocupação da parte dele, descrevendo com detalhes, com nomes, com quantidade de pessoas, e trazendo e colocando também a ele mesmo como testemunha, dizendo: Jesus Cristo ressuscitou. Muitos não acreditavam naquele dia que Jesus tinha ressuscitado. E aí eu pergunto: será que hoje é diferente? Irmãos, vamos ser sinceros. Cada um responda para si. Mas se a igreja cresce, eu não vou falar do mundo, daquele que não conhece Jesus, mas se a igreja crescer verdadeiramente, que Cristo ressuscitou, será que as atitudes seriam as mesmas que a que nós vemos hoje? Ou será que seria diferente? Porque há muitos que dizem assim: mas esse negócio aí da vida de Jesus faz muito tempo. Desde que eu era criança, eu ouço falar disso. Eu não acredito mais. Ou outros também estão crendo o seguinte: não, a gente nasce, cresce, morre e acaba. É assim. E nesse texto mesmo, depois você lê em casa todo o capítulo, Paulo vai dizer o seguinte: olha, então se você acredita dessa maneira, aí eu lembrei do que o pastor Luiz estava falando de manhã, nós vamos ficar como os animais. Levanta, come, dorme, trabalha, lê
levanta, come e dorme, está esperando a morte chegar. Mas não é isso. Deus, quando Ele nos permitiu nascer, a começar de Adão e a mim, você, nós que estamos aqui, antes da nossa mãe ver o nosso rosto, ou antes da gente sair do útero, Deus colocou em nós um espírito de vida, que não é o pai que dá, que não é a mãe que dá, que é Deus que dá. Digo sempre, se fosse o pai e a mãe que desse, nenhum filho morria, ia viver eternamente. Qual é o pai que quer perder um filho? Nenhum. Qual é a mãe que quer perder um filho? Nenhum. Mas quando chega na hora que Deus chama, meu amigo, ó, sobe agora, já, deixa eu fazer isso. Não tem tempo, é agora. Nós temos um espírito dado pelo Senhor. E aí que está a grande questão. Nós vamos precisar prestar conta com o Senhor disso que Ele nos deu. Ah, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não, meus irmãos, nós não somos. Ah, mas o fulano ali bate, o fulano briga, o fulano mata, o fulano faz aquilo outro. O fulano, o ciclano e o beltrano, e você também vai apresentar diante do mesmo tribunal de Cristo. O que vai fazer a diferença serão as nossas obras, a nossa maneira que nós vivemos aqui na terra. Isso é o que vai fazer a diferença. Mas todos vão comparecer diante de um grande tribunal. E era isso que Paulo estava trazendo para o povo naqueles dias. E que por misericórdia também o Senhor está nos trazendo, que a palavra não é minha, como não era de Paulo, é do Senhor. Por isso que Paulo diz assim, segundo as Escrituras. E o que eu estou trazendo nessa noite não é segundo o que eu penso, é segundo as Escrituras. Tanto é que citamos aqui os textos dos quais nós estamos lendo. Mas pastor, que diferença faz se Jesus ressuscitou ou se Jesus não ressuscitou? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Porque no dia que Jesus morreu, houve uma situação complicada lá, né? Não, a gente vai dar dinheiro para os soldados e, segundo diz a tradição, quem morria crucificado, o pastor Nilson conhece de Bíblia mais do que eu, diz que quem morria crucificado era queimado, jogado no lixão, no entulho, segundo diz alguns historiadores, né? Mas Jesus não, Jesus foi sepultado em um túmulo novo, zerado, que inauguração, porque já era prescrito, estava lá no livro de Salmos, dizendo que ele ia ser contado com os malfeitores, mas ia ser enterrado como rico, né? Está lá no livro de Salmos dizendo sobre isso aí. E aí o que acontece? Por ele estar numa sepultura ali, de alguém que foi importante, inclusive, para lá tirar o corpo dele, tinha seguranças ali, a guarda estava ali guardando o seu túmulo. Mas houve aquela situação, vamos dar dinheiro para os guardas e dizer que à noite os discípulos dele veio, arrastou o corpo e levou embora. E no dia seguinte virou a situação na cidade. O corpo não estava lá, né? Diziam que tinha ressuscitado, mas diziam que os guardas diziam que não, que os discípulos tinham vindo de noite e que tinha levado o corpo. E ficou aquela grande situação, aquela grande divisão, que acontece até o dia de hoje. E não é lá fora não, é aqui dentro da igreja mesmo. Tem uns que acreditam, outros não acreditam. Não adianta dizer que todo mundo acredita, não acredita. Todo mundo vai cantar, todo mundo pode pregar, todo mundo pode ouvir a mensagem, mas nem todos acreditam. Pastor, como é que você sabe disso? Observe um pouco mais, ore um pouco mais, peça mais graça a Deus, ninguém está para julgar ninguém, mas vai observando que você vai entendendo. Mas eu não consigo entender isso. A Bíblia diz que se a gente quiser sabedoria, não pede para o pastor, nem para o professor da escola dominical, pede para Deus que Ele tem para dar e não vai lançar em rosto de ninguém. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Mas que diferença faz se Jesus ressuscitou ou não? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Qual a diferença que faz? Parece uma coisa simples, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo aquilo que os profetas falaram teriam caído por água abaixo, como diz o ditado. Tudo aquilo que os discípulos fizeram, os apóstolos, os discípulos fizeram depois de Jesus, não teria nenhuma validade. O próprio Jesus seria um mentiroso, porque ele disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então o próprio Jesus seria um mentiroso. Como assim? Repetindo, porque ele disse
que ele morreria, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E o pior, meus irmãos, se nós cremos, se nós não cremos que Jesus ressuscitou, então nós vamos crer também, ou não vamos crer também, que nós iremos ressuscitar. Mas será que nós vamos ressuscitar? Sim ou não? Vamos ou não vamos? Versículo 16, onde nós estamos lendo em 1 Coríntios 15, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Mas que diferença faz? Se Cristo não tivesse ressuscitado, nenhum dos seus pecados e nenhum dos meus pecados teriam sido perdoados. Todos nasceriam condenados ao inferno. Versículo de número 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque quem é que pode perdoar pecado? Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, ele morreu, acabou. E como é que ele ia perdoar os nossos pecados agora, depois de morto? 2000 anos depois. Mas para por aí? Não. Versículo de número 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Como eu disse, todos os homens da Bíblia que nós temos como referência para nós, teriam perdido seu tempo. E pior do que isso, meus irmãos, nós seríamos os mais mentirosos da terra. Inclusive, como eu disse, os apóstolos e todos aqueles, porque estariam dizendo algo que não havia acontecido. Mas o versículo de número que nós lemos aí, versículo de número 19, vamos ler, nós já estamos finalizando. Versículo 19 diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Aqueles que não creem na ressurreição de Jesus, como eu disse, eles estão crendo o seguinte: eu vivo minha vida do jeito que eu quero, faço o que eu quero, no tempo que eu quero, da maneira que eu quero, amanhã eu vou morrer, me leva para o cachoeirinha e acabou. Uns vão para o Morumbi, um vai para umas lápis de mármore cortado, outro vai para o barrão mesmo ali do cachoeirinha, né? Está arrancando um que está quase dizendo, deixa mais um pouco, já está colocando o outro em cima. Seria perdido. Mas olha o que diz aí o versículo de número 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que adiantaria a gente estar aqui pegando um pedaço de pão e comer e dizendo, fazer isso em memória de quem? Do morto? Não adianta fazer nada em memória do morto, que o morto não vê. Não adianta. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê, meus irmãos? As primícias dos que dormem. Mas Lázaro não ressuscitou antes de Jesus? E o filho da Sulamita não foi antes de Lázaro? Ressuscitaram, mas morreram. Ressuscitaram como homem, morreram novamente como homem. Mas Cristo não. Diferente. Nós vamos ver aí, no versículo adiante, vai estar dizendo o seguinte, versículo de número 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. O primeiro que morreu, que ressuscitou e que não voltou a morrer, e que nunca morrerá novamente. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, no dia do arrebatamento da igreja, no abrir e no fechar de olhos, seremos transformados os que estiverem aqui na terra. Mas primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se você não acredita que Jesus ressuscitou, é a mesma coisa de você dizer assim, nenhum dos
meus pecados foi perdoado. Estaria perdido, meus irmãos. A Bíblia não teria valor nenhum. Não adiantaria nada nós estarmos na igreja se esforçando para servir a Deus. Mas Cristo ressuscitou. Louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus, que está vivo para todo sempre. Se Cristo não tivesse ressuscitado, que adiantaria a irmã Helena chegar aqui e cuidar tão bem quando ela cuida desse templo? Limpar, vou passar um pano aqui, passar uma cera aqui no chão, que os irmãos vão reunir aqui para glorificar Deus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o que adiantaria as irmãs estar todo sábado aqui trabalhando, preparando comida para levar para os moradores de rua, nem que estão em situação de rua, porque Cristo deixou escrito: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestisse. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o que adiantaria nós estarmos aqui nesta noite? Não adiantaria nada, estaríamos perdendo o nosso tempo. Mas mais uma vez eu quero dizer: Cristo ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, mas eu já ouvi tanta coisa, eu ligo na internet, tem tanta coisa, eu assisto lá nas pregações, tem tanta coisa. O pastor fulano de tal falou desse jeito, o padre falou desse jeito, o outro falou daquele jeito. Faça como Paulo falou: fique conforme o que ensina as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para nós terminarmos o versículo de número 33, Paulo, depois de dar essa explicação para eles, Paulo diz para eles assim, versículo 33: não vos enganeis. Cuidado. Lembra que quando os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, mostra um sinal, fala para a gente, revela para a gente, qual é o sinal que vai ter na sua vida? Qual foi o primeiro sinal que Jesus disse para eles? Cuidado para que ninguém vos engane. Olha Paulo trazendo a mesma mensagem: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Versículo 34: mas vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Mas quando eu lia isso aqui antigamente, eu pensava que era assim: meu vizinho não conhece Jesus, é uma vergonha para mim porque eu ainda não falei para ele. Meu parente não conhece Jesus, é uma vergonha porque eu não falei para ele. Também é, mas tem uma outra parte que se aplica nesse versículo, e isso eu fui ter esse esclarecimento estudando esta palavra. Quando ele está dizendo: digo para a vergonha vossa. Emerson, quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você diz que serve a Deus? E você ainda não tem convicção de que Cristo ressuscitou? E você não tem convicção de que você vai morrer como todo homem vai morrer? E você não tem convicção de que o seu espírito vai ressuscitar como Cristo ressuscitou? E vai ter que se apresentar diante de Cristo naquele grande dia? E aí, dependendo das suas obras, você está bem com Jesus. Do contrário, aparta de mim que eu não os conheço. Eu digo isso para vergonha, você ainda não tem conhecimento disso. Então, se você ainda tem vergonha, se você ainda tem dúvida se Cristo verdadeiramente ressuscitou, se nós vamos morrer, se nós vamos ser transformados no dia da vinda de Jesus ou não, se vamos morrer, vamos ser sepultados, e que nós vamos ter que apresentar e prestar conta diante de Jesus. Se você ainda não tem convicção disso, eu digo, é uma vergonha para você não saber disso. É isso que Paulo está dizendo, é uma vergonha. Você diz que conhece a Deus há tanto tempo, que conhece a palavra do Senhor há tanto tempo, e ainda não sabe disso. É como uma vergonha. Nós precisamos buscar na palavra do Senhor, que é o que Paulo estava dizendo, segundo as Escrituras. Pastor, mas como é que alguém vai morrer e vai ressuscitar? O senhor disse que perdeu uma sobrinha sem perna, teve uma perna amputada, que o câncer subiu a perna dela, sim, com 13 anos de idade. E como é que ela vai ressuscitar? Vai chegar lá no céu pulando com uma perna só? Como é que vai ser? Versículo 35 traz a resposta. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. Quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou outra qualquer semente. Mas Deus
dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Quando você joga um caroço de milho no chão, não é aquele caroço de milho que vai nascer e crescer um outro pé de milho. Aquele vai morrer e vai nascer agora um outro pé daquela semente. Nós podemos ser sepultados aqui, morrer pelo Covid ou por qualquer outra doença, uma perna, faltando um olho, faltando um braço, mas naquele dia o Senhor nos ressuscitará com um corpo perfeito, sem falta de nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Ele diz que assim, há corpos celestes, versículo 40, e há corpo terrestre, mas uma é a glória do celeste e outra a glória do terrestre. O nosso corpo nós vamos vivendo, o nosso corpo vai se enfraquecendo, as rugas vão aparecendo, o nosso corpo vai ficando abatido, desgastado pelo tempo, mas há uma promessa da parte do Senhor, que esse corpo enrugado, cansado, maltratado, enfermo, vai ser sepultado na terra, mas o Senhor nos dará um corpo novo, um corpo celeste, assim como Jesus é, assim como aquela visão que João teve de Cristo, será também a minha e a sua vida, Temos que parar por aqui por causa da hora. Versículo de número 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Continue crendo na promessa de Deus. Não é de pastor, não é de padre, não é de papa, não é de religioso, não é de evangelista, não é de ninguém. Continue crendo na palavra do Senhor, porque Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.